Tem uma conversa que ela acontece em loop. A mulher perde o desejo, começa a pesquisar sobre hormônio, começa a pesquisar sobre soluções mágicas para esse desejo voltar. Isso tudo pode até ser válido. Mas o que muitas vezes essa mulher precisa mesmo é entender a origem desse desconforto. Muitas vezes o desconforto físico fica lá, sem nome, sem saber o que acontece, sem saber onde acontece e o pior, a gente vai achando que isso é normal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre desconforto físico e quais são as ferramentas que vão te ajudar nesse momento. É uma coisa muito simples, mas que muitas vezes não acontece a conexão da explicação. Tem o ressecamento, tem o desconforto e a gente vai por um outro caminho. A gente não entende o que está acontecendo com o nosso corpo, quais são os fatores que estão trazendo ressecamento, aonde exatamente, em qual momento ele está acontecendo. E aí eu queria te perguntar, você já parou para pensar sobre isso? Você conhece em profundidade o seu corpo e aonde esse desconforto íntimo acontece? Aquela irritaçãozinha, aquela dor, aquela pós-relação sexual que gera muito mais desconforto do que prazer. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ressecamento íntimo e baixa libido. É uma pergunta que pode parecer complexa, mas a resposta é muito simples e a gente vai te ensinar agora o que acontece na sua intimidade. Com a queda do estrogênio, a pele, o corpo, tudo vai mudando, principalmente a pele da intimidade, que é muito sensível, muito fina. Então ela vai ficando mais sensível ainda, mais fina ainda. Muitas vezes, passar o papel higiênico depois de ir no banheiro ou até uma calcinha mais apertada machuca a nossa intimidade. Mas imagina uma relação sexual com penetração ou com muito toque. Se não existir uma proteção, se essa pele não estiver protegida, ela vai se machucar. O que acontece muitas vezes é que muitas mulheres, inclusive, percebem uma dorzinha aqui embaixo, aqui no finalzinho do canal. Aliás, no começo do canal, final da vulva, onde acontece a penetração. É uma parte que vai ficando mais sensibilizada, muitas vezes com machucadinho, muitas vezes com fissuras. Qual a tendência? A mulher evitar a relação, porque isso traz dor, isso traz desconforto. E muitas vezes esse desconforto não acontece também só com a queda do estrogênio, no começo da perimenopausa, nos primeiros sintomas da menopausa, que antecedem a menopausa. Ele pode acontecer no estresse, medicamentos, é super comum alguns medicamentos trazerem o ressecamento íntimo e deixarem essa pele sensibilizada. No pós-parto, na amamentação, onde o corpo exige muito, né, de tudo que acontece ali para gerar o leite, enfim. Então, são muitas as fases da mulher que podem trazer ressecamento íntimo e eu vou te contar, ressecamento íntimo é muito normal. Não é uma coisa exclusiva e seu corpo não está quebrado. E aí vem a relação íntima e a queda da libido. Se a gente já está sentindo desconforto, se essa pele já está sensibilizada, se aconteceu alguma dor na relação, algum machucado pós-relação, o corpo tem memória. Então, toda vez que você pensar numa relação, essa memória vai vir e o corpo vai rejeitar. Como é que a gente tem prazer de uma situação de dor? Como é que a gente sente prazer, conforto, uma sensação boa quando o corpo está sentindo dor? É impossível isso acontecer. Isso é muito comum, principalmente nesse momento onde os hormônios flutuam. Então, a gente vai perdendo muitas vezes a libido por falta de cuidado e conhecimento de ferramentas que podem ajudar. E tem também uma coisa que pode acontecer. Muitas vezes o excesso de estresse, de trabalho, fases da vida onde a gente precisa tomar certos medicamentos podem diminuir a lubrificação, podem demorar esse tempo de resposta do corpo, ficar relaxado, responsivo, sentindo prazer e assim a lubrificação aumentar. Então essa área do corpo, que é extremamente sofisticada, também é muito sensível a oscilações de humor. Menos lubrificação, mais desconforto, mais fricção, porta de entrada, barreira de entrada, inclusive para uma candidíase, para uma infecção. Tá tudo muito conectado do nosso emocional, do nosso momento de saúde com a nossa intimidade. E aí vem a pergunta, mas o que acontece primeiro? É a queda do estrogênio? É a perda da lubrificação? Depende de cada mulher, depende de cada corpo. Mas é importante que você conheça toda essa natureza que eu contei, de coisas que podem acontecer com a sua intimidade, que são absolutamente normais a todas as mulheres, para você entender que
tem solução, tem ferramenta e tem produtos bons que podem te ajudar. Tratar o ressecamento íntimo não vai resolver tudo, mas vai remover um obstáculo gigante para resolver outras questões do caminho desse cuidado. Quando a gente fala do ressecamento íntimo, ainda sobre ele, a gente também tem uma ideia que ele acontece só para a relação sexual ou só na relação sexual, e não é bem por aí. O ressecamento íntimo, ele tem uma dimensão na vida da mulher que é muito grande, quem só sofre disso vai entender o que eu tô falando. Muitas vezes ficar sentada muito tempo, se limpar com papel higiênico, uma calcinha, às vezes uma fricção entre a perna, tudo isso vai gerar dor, desconforto, coceira. E esse desgaste contínuo cria na gente uma desconexão com o nosso corpo. Na hora da relação sexual, a gente não quer mais. É muito comum mulheres passarem a evitar a relação sexual. A gente não quer nem tocar, a gente não quer nem mais olhar para nossa intimidade, nem cuidar dela, nem depilar, porque é um lugar que já tá dolorido, já me traz muita insatisfação, enfim. Dor causa desconexão. E é isso que a gente não quer que aconteça com a sua intimidade. Então aqui nesse vídeo a gente vai combinar uma coisa. A gente vai falar e vai tratar esse ressecamento íntimo. Porque tratando, ele vai ser a primeira porta de entrada para um cuidado contínuo e muito mais intenso e prazeroso com o seu corpo. Mas antes eu queria só te falar uma coisa. O que ressecamento íntimo não é? Porque a gente sabe que tem uma confusão geral aí. Ressecamento íntimo não é falta de atração. Existe uma questão na saúde do prazer feminino que é tempo de resposta. Às vezes você pode estar com muita vontade, mas o seu corpo ainda não entregou lubrificação suficiente. E talvez às vezes nem vai entregar, viu? A lubrificação feminina muitas vezes não tem relação com a quantidade de prazer. Isso é bem comum. A gente tem um tempo de resposta do prazer muito maior, bem mais demorado, que precisa de muito mais estímulos. E mesmo assim, às vezes, essa lubrificação que vem não é suficiente. Então, o ressecamento não tem nada a ver com lubrificação. Você pode estar morrendo de vontade e não ter lubrificação. Assim como você pode estar super lubrificada e com zero libido, zero alguma coisa acontecendo lá embaixo. Estamos entendidas aqui? Outra coisa super importante. Ressecamento íntimo não é coisa de mulher mais velha que passou o prazo. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Ressecamento íntimo pode acontecer em várias fases da vida da mulher. E a mulher, inclusive, pode ser uma mulher super saudável, com bastante libido e ter pouca lubrificação. Então, o ressecamento íntimo pode estar associado a fatores como pré-menstruação, o corpo ficar um pouco mais retido de líquido e você sentir mais ressecamento. Pode estar associado ao uso de pílula anticoncepcional, é super comum. E a gente às vezes não liga uma coisa na outra. Existem medicamentos que inclusive na bula falam que causam ressecamento íntimo, tem uma relação com ressecamento íntimo. Ansiolíticos, por exemplo. Às vezes uma fase de muito estresse costuma fazer o ressecamento acontecer. A pele responde ao emocional, não vai ser diferente lá embaixo. Puerpério, uma mulher que acabou de engravidar, enfim, de ter o filho, também vai ter ressecamento. Esse corpo ainda está voltando ao normal. Então o ressecamento não acontece só porque o estrogênio caiu e eu tô indo para perimenopausa, para essa fase. Não é só isso. E por fim, ressecamento é uma coisa que a gente não tem que aprender a conviver, não. A gente, por vários fatores culturais, né, como mulher, a gente não foi estimulada a cuidar da nossa intimidade, a olhar a nossa intimidade, a conhecer o que tem lá embaixo. E aí a gente normaliza coisas. Tive uma relação, a relação foi boa, doeu um pouquinho, mas tá tudo certo. Não, doeu um pouquinho é normal, senti um pouco de coceirinha é normal. Não é normal. Não é normal ressecar, não é normal coçar. Mas a gente acabou aprendendo que desconforto é normal, e não é. Desconforto, ressecamento não pode ser normalizado. A gente vai tratar e vai cuidar dele aqui com você. Ressecamento íntimo requer cuidado contínuo. Isso é ótimo, porque é um cuidado que dá muito prazer, que é muito gostoso e vai te conectar com uma região da sua intimidade, do seu corpo, que é super importante. Então vamos falar desses kits. O primeiro, que eu acho super legal, é o Yellow Care. Ele é um gel hidratante, lubrificante, pode ser usado nas relações sozinha, a 2, a 3, com quem você desejar. Ele tem uma capacidade de lubrificar a nossa intimidade com esse gel nessa textura, pode ser usado aqui no canal vaginal, tem compatibilidade com látex, enfim, com preservativo. Ele é um produto que vai te trazer muito conforto. Imagina você se tocar sem um lubrificante e com um lubrificante. Massagem a gente não faz sem óleo, né? Então, relação
a gente também precisa de uma ferramenta, de um produto que vá ajudar esse deslize, essa penetração, isso acontecer de uma forma confortável e protegendo a sua intimidade. Esse tipo de produto, como o Yellow Care, ele tem a capacidade também de proteger para não acontecer fissuras, para não acontecer machucados. Eu adoro esse produto porque ele tem ácido hialurônico, então ele, além de ser um gel, ele hidrata também. Tem pantenol, que é um componente hidratante, e tem madressilva, que é uma florzinha, uma tecnologia da natureza que regenera a mucosa muito mais rápido. É um produto premiado, é maravilhoso, mandatório para todas as relações, viu? A gente tem também o nosso creme hidratante íntimo. Esse é um creme de cuidado para a região externa da nossa intimidade. A vulva, ela fica em contato com calcinha, papel higiênico, perna fechada, sentada no trabalho, a gente exige muito dessa região aqui, a gente não percebe. Então esse creme é maravilhoso, ele tem uma textura de cremão mesmo, cremão para hidratar. E ele tem uma tecnologia natural que eu também amo, eu adoro essa tecnologia da natureza, que é óleo de abacate com oliva, manteiga de karité e cacau, vitamina E e a cereja do bolo, prebióticos, que vai equilibrar o pH. Ele tem um pH super ajustado para essa região íntima, então não vai te trazer desconforto nenhum. E ele rende muito. Um pouquinho dele pode ser usado nessa região externa, nos lábios internos, nos lábios externos, nessa região aqui da vulva mesmo, e principalmente, vou dar uma dica, aqui, nesse pedacinho da intimidade, onde a gente costuma sentir muito o desconforto, seja pela penetração, seja pela limpeza, seja porque é realmente uma região mais sensível, esse entradinha de canal aqui, tá? Aqui costuma acontecer muito desconforto. Eu adoro usar ele depois do banho, como um creme, parte do meu processo de hidratação do corpo. Ele rende bastante, é uma hidratação prolongada, então assim, tudo de bom. Uso contínuo dele, você vai perceber que ele traz uma força maior, vai ficar mais hidratada, vai ficar mais protegida. Ele também é ótimo para coceira. Coceira é uma coisa muito comum do ressecamento íntimo e eu gosto bastante dele porque toda essa composição e esse pH muito ajustado ajuda muito nesses momentos de coceira também lá embaixo. E aí a gente também tem o nosso óleo, que é um super queridinho aqui da Fio. É o segundo produto que a gente lançou aqui na Fio e ele continua sendo um dos mais vendidos. Ele é um óleo com base de óleo de coco, ele tem lavanda, ele tem melaleuca, ele tem uma composição assim muito bacana para acalmar a sua intimidade, principalmente pela camomila que também tá aqui. 2, 3 gotinhas aqui na região íntima. Eu tô passando na minha mão, mas você pode até passar direto. Também ajuda a hidratar. Eu gosto de passar esse aqui bem no entorno, na virilha, entre as coxas, porque isso também vai ajudando essa região a ficar mais protegida. A gente tá falando da intimidade, mas tem toda uma estrutura em torno dela. Então, pós-depilação, aquela fase de mais foliculite, quando o pelo começa a crescer, tudo isso pode trazer, inclusive, irritação, tá? E sensibilidade. Gosto muito desse produto, também pode ser usado nos lábios externos, internos. É mais uma opção para quem quer hidratar a região íntima. Um dos lançamentos mais legais aqui da Fio dos últimos tempos foi esse óleo, que é o óleo Sensações. Ele é um óleo que ele tem vários estímulos. Ele tem a base de óleo de coco também, então já é um óleo que é bem confortável para intimidade. Ele tem jambu, ele tem canela e hortelã. E o que acontece? Para estímulo, para preliminar, ele traz uma sensação de tremorzinho, esquentar e esfria. Nessa base de óleo, ou seja, então você vai estar hidratada, você vai estar com estímulos, você vai estar se concentrando na hora H. É um produto muito gostoso para preliminar. Preliminar, para quem tem vulva, vagina, para mulher, é muito importante. A gente precisa de muito tempo de estímulo. E é uma forma de você se conectar também, se tocar, convidar a sua parceria para o toque. Nada começa do abrupto, né? E a gente sabe que depois de um tempo, né? Depois de uns anos de relacionamento, enfim, a gente precisa de mais estímulo, a gente precisa de mais tempo curtindo o nosso corpo antes de acontecer a penetração. Então, eu gosto bastante desse produto. É um produto, assim, de preliminar mesmo, que vai garantir essa hidratação, esse conforto, essas sensações muito sutis. Não é nada que vai te machucar ou que vai te fazer ficar lembrando disso durante... É só o prazer, né? Mas não é uma sensação que vai te trazer um constrangimento ou, enfim, algo
nocivo. É um produto muito gostoso, muito bem feito para região íntima e com qualidade, para não machucar, para só trazer prazer. E por último, não menos importante, o nosso sabonete íntimo. A gente costuma falar uma coisa aqui na Fio que é assim, não adianta você usar um super lubrificante, um super creme vulvar, um produto super legal para relação, um óleo coringa assim pro dia a dia, se você vai lá na hora da limpeza e usa um sabonete de barra e usa um shampoo de bebê. Gente, isso não existe. A nossa intimidade precisa de um pH adequado para limpeza. A gente não usa um sabonete especial no rosto? Então, quem dirá lá embaixo que a mucosa é muito mais sensível. Esse é um complemento a essa jornada toda de cuidado. Eu adoro esse sabonete porque ele é sem perfume, ele tem uma base assim muito leve, ácido lático, equilibra o pH e ele tem ylang-ylang, que é um componente aqui que ajuda a cicatrizar, inclusive a diminuir a proliferação de fungos, de cândida, ou seja, quando acontece o ressecamento, acontece uma fissura, a chance de ter candidíase costuma ser muito alta. Esse sabonete vai te ajudar muito. Quem tem candidíase de repetição, inclusive, adora. E para quem é sensibilizada e é mais ressecada, esse produto aqui funciona super bem na hora do banho. O cuidado, ele costuma acontecer de forma contínua, no banho, no banheiro, no pós-banho e na cama. Então eu recomendo demais. É um dos produtos que a gente mais revende aqui na Fio, que mais tem recompra, inclusive. Tanto que ele é querido, assim, pela comunidade. Todos esses produtos estão no site. Vou deixar um link aqui para você conhecer. Acho que é uma experiência de conexão com a intimidade, no momento onde ela pede cuidado, que é o ressecamento, que vai fazer uma diferença enorme. Você vai sentir conforto e prazer como você nunca sentiu. Então eu te convido a ir lá e conhecer todos esses produtos. Tem mais informações, tem a formulação, tem os depoimentos da nossa comunidade que você vai amar ler. Vai lá que você vai gostar.